Ótimo. Pessoal, boa tarde, então. Oficial agora, gravando, né? Nosso assunto hoje é um assunto muito interessante. Ele é tão interessante que nós teremos mais de uma aula falando sobre ele, tá? Nós iniciaremos hoje. O assunto é pesquisa de mercado. Hoje a gente vai fazer um sobrevoo, vamos dizer assim. Na verdade, a gente vai falar um pouco mais superficial. Semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito pertinente, tá? É um material que a gente pode utilizar ele para quase tudo que a gente vai fazer, beleza? Eu vou jogar então aqui na tela para a gente dar início então. Beleza? Vamos lá então. 1, 2, 3. Bacana. Ó, dentro do plano de negócios, o nosso tópico 2 é análise de mercado. O que é e como fazer. Vamos lá. Aqui, ele vai falar para a gente que aqui é uma das etapas mais importantes do seu plano. Por quê? Porque sem cliente não tem negócio. Concordam comigo? Os clientes não compram apenas produtos, mas eles compram soluções, eles compram o que eles desejam, o que eles precisam, o que eles querem presentear, e aí por aí vai, né? N coisas. Então a gente precisa desses caras para poder nos dar um apoio financeiro aí, porque esses caras aqui mantêm a gente. Por isso aquela máxima aqui, o cliente tem sempre razão, certo? Para a gente poder entender melhor, nós vamos estudar os clientes, vamos estudar os fornecedores, cadê? Passou, os fornecedores, os concorrentes e os fornecedores. Beleza? Bacana, então voltando no começo para a gente não embananar as coisas. Para me saber, então, sobre os meus clientes, eu preciso dividir isso aqui em alguns passos. O primeiro deles é identificar quais as características gerais do meu cliente. Aí você vai virar para mim e falar assim, professor, mas eu não sei nem o que eu vou montar, como é que eu vou saber quem é meu cliente? Para você que pensou em fazer essa pergunta e não fez, boa pergunta seria, né? Mas diz o seguinte, olha só. Ele vai falar para mim, deixa eu ver se a minha cara está aqui certinha. Tá, ótimo. Ele vai falar para mim que antes de saber quem é o meu cliente, eu preciso saber qual é o objetivo da minha empresa. Qual o objetivo do meu negócio? Vai ser prestar serviço? Vai ser produção, ou seja, indústria? Vai ser comércio? O que é que vai ser o meu produto? Né? A partir dessa descrição e determinação, eu vou decidir algumas coisas mais, eu vou diminuir esse escopo. Porque se eu falar assim, olha, o meu produto ele é prestação de serviço na área de construção civil. Opa, bacana. Mas está grande pra caramba ainda, não tá? Como assim, professor, está grande? Bom, peraí, eu vou construir para quem? Qual é o meu público? Vou construir casa de baixo padrão, de alto padrão, de médio? Ah, não, eu não vou construir nada disso. Eu vou ser um prestador de serviço para a construtora. Bacana. Que tipo de prestador? Ah, eu vou ter uma empresa que vai ser especializada em assentar piso. Show de bola. Então eu vou ter que pesquisar outro tipo de cliente. Ah, peraí. Então eu não vou assentar mais piso, eu vou fazer limpeza de obra. Ótimo. Também vou ter que pesquisar outro público. Para cada um dos seus objetivos, é um público específico. Mas, para todas elas, a gente precisa identificar características gerais desses clientes. Quais são essas características? Para a pessoa física, porque eu posso ter cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Então, para a pessoa física, eu vou precisar saber qual a faixa etária. Na maioria, são homens ou mulheres? Tem família grande ou pequena? Ou seja, quantas pessoas na casa? Onde esse pessoal trabalha? Ou seja, quanto eles ganham?
Qual é a sua escolaridade? Onde esse pessoal mora? Cara, como é que eu vou ficar sabendo disso? Vamos aí, pessoal. Onde é que eu fico sabendo dessas informações que eu acabei de falar para vocês? Pessoal, um de cada vez, por favor, senão vira confusão. Cara, eu não sei. Minha ideia é tentar fazer uma pesquisa. Sim, onde? Nas Internet, redes sociais? rede social, de casa em casa. Fazer um formulário do Google e sair mandando nos grupos do WhatsApp. Pronto. Ô, gente, tudo isso é pesquisa. Agora, se eu quero saber uma pesquisa de um modo geral, é mais fácil eu pesquisar, por exemplo. Aliás, eu não, vou passar uma atividadezinha para vocês em cima disso. Uma atividadezinha que vai ser legal. Oi, Tom, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Olha só, o que a gente vai fazer? Pesquisem para mim, tá? E mandem no meu WhatsApp privado qual a população de Palmas separada por homem, por sexo e faixa etária. Por favor. Como é que eu vou saber disso, professor? Onde eu vou pesquisar isso? Gente, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, como é que vocês vão pesquisar isso para mostrar para o professor, tá? Assim, oh, meu filho. É procurar a pirâmide etária de Palmas, né? Pode ser pela pirâmide. Na verdade, eu não queria em forma de pirâmide, não, tá? Eu queria em forma de... Aqui, vocês estão vendo aqui, né? Ó, população de Palmas. No site do IBGE, né? Por Ah, você pode ser... Ó, você viu aqui, IBGE. Só que ele está falando para mim que é de 2010, cara. Como é que eu vou fazer isso? Ó, IBGE divulga nova população de Palmas em 2020, tá? Mas eu tenho um outro local que eu vou perguntar isso aqui e vai ser melhor ainda. Preste atenção no que eu vou digitar aqui, ó. Sidra, IBGE, população estimada. Ele vai me abrir aqui, ó. Viu que show? Deixa eu atender o pessoal aqui que está querendo entrar. Beleza. Ó, ele já está preparando os dados para mim. Eita, que isso, professor? Olha só. População 2020, Brasil, tá? Eu vou querer por município, por unidade da federação. E aí eu mando visualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Estão vendo aí a população? Percebeu o sistema que eu estou utilizando? Olha aqui, gente, ó. sidra.ibge.gov.br. A pessoa está fazendo propaganda, merchandising aí do Sidra, do IBGE. Estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Porque hoje ele é o melhor sistema que a gente tem para pesquisa de informações, não só de população, mas também outras informações específicas. Olha só, ele já vai falar para mim aqui, ó, Pesquisa Nacional de 2019, e ele, olha o que ele já tem de pesquisa pronta de 2021. Olha, serviço prestado por família, o índice de volume prestado, ele vai vir aqui, trimestre de abate de animais, de leite, de couro, e aí vai, pesquisas de ovos e galinha, levantamento do sistema agrícola, de estoque, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Olha que doideira. Tá tudo aqui, tá? Ó, o Pesquisa Nacional dos Domicílios continua sendo divulgado mensalmente. A pesquisa de domicílio continua trimestral. Então, gente, isso aqui que eu estou passando para vocês, olha, o Sidra, busquem conhecer esse sistema. Por quê, professor? Porque aqui eu posso tirar todo tipo de pesquisa que eu quero saber. Eu quero saber quantas casas foram construídas no ano de 2020 em Palmas
pelo Sidra eu consigo tirar. Olha que loucura, hein? Estão percebendo a potência que é esse software? Detalhe, duas coisas que são boas. A informação é oficial, que é do IBGE, primeiro. E segundo, é gratuita, é free. Não tem demora. Entendeu, gente? Então, assim, utilizem o Sidra para fazer pesquisas. Busquem conhecer dele. Tá legal? E aí, bacana. Mas tá, minhas empresas, no caso, por exemplo, eu sou um engenheiro elétrico, eu quero montar uma empresa especificamente para trabalhar e prestar serviço para outras empresas, pessoas jurídicas. Então, eu vou ter que saber o quê? Olha, qual é o ramo que essas empresas atuam, que tipo de produto ou serviço que elas oferecem? Quantos empregados eles têm? Só isso, professor, que você precisa saber? Não. Eu preciso saber também, quanto tempo elas estão no mercado, onde que se possui filial, tá? Qual a capacidade de pagamento deles e se eles têm uma boa imagem no mercado. O que é que eu preciso saber sobre isso? Você é uma empresa que está entrando agora no ramo, tá? Está entrando agora para, vamos dizer assim, para participar do processo comercial. Você vai prestar serviço para uma empresa que tem a fama de ser má pagadora e você vai fazer um serviço grande com ela, desembolsando do seu bolso? Provavelmente não, né? Pelo menos se for inteligente, não. Primeiro, porque você está começando agora. Segundo, você já sabe que a empresa vai tentar te dar o calote. Então, por que é que eu vou precisar queimar meu filme com isso? Então, é importante que eu saiba sobre isso. Essa empresa, qual é o nome dela? Ela tem uma boa imagem? E aí vai, né? Bom, o segundo passo que eu preciso identificar é o quê? Os interesses e comportamentos desses clientes. Quando eu falo sobre isso, eu vou perguntar aqui, olha, que quantidade, com qual frequência o meu cliente compra esse tipo de produto ou esse tipo de serviço? Como assim, professor? Bom, você vai montar uma loja de roupa. Você vai tentar saber qual é a frequência que um único cliente volta naquela loja. Como é que eu vou saber disso, hein, gente? Me apertou agora, hein? Dúvida? Calma. Falei para vocês que semana que vem a gente vai dar uma aprofundada nisso? Então tá. Mas eu posso já adiantar para vocês que aqui, agora há pouco, alguém já virou e falou assim, mas eu posso criar um documento do Docs aí do Google e mandar nos grupos de WhatsApp. Mas isso vale? Vale, claro que vale. Por que que não? Se a pessoa preencheu lá, claro que vale. E onde esse pessoal costuma comprar? O pessoal compra muito pela internet, né? Mas será que o meu produto eles vão comprar pela internet? Até pouco tempo, pessoal, loja de calçado, o pessoal não comprava fora. Sapato, o pessoal não comprava fora, né? Porque ainda tinha aquele receio assim, e se o meu número vier maior? E se o meu número desse modelo aqui vier apertado? Como é que eu faço? Hoje, com a facilidade que você tem de trocar o produto, sabe? A gente já quase não compra mais presencial, esse tipo de coisa. Às vezes, se você tem dúvida, você vai numa loja, como eu já vi muita gente fazer, vai numa loja, calça o tênis, esse número aqui me serviu certinho. Aí na loja física, aquele tênis vai te custar aí R$300. Você vai lá, entra na Netshoes, compra aquele tênis por R$120, R$130, entrega na sua casa. Né? E aí? Eu preciso saber desse comportamento do meu cliente também, tá? E outra coisa, que preço paga atualmente por esse produto ou serviço, ou similar a ele? Como assim, professor? Quem põe o preço do produto não sou eu, é você. Mas se você colocar um preço alto demais, os seus clientes não vão comprar de você. Então, você precisa estar atento a quê? Qual é o preço que está vigente no mercado desse tipo de produto? Entendeu? Outra coisa que eu preciso saber,
O que é que vai levar os meus clientes a comprarem, gente? É o preço? É a qualidade do produto, serviço? É a marca? Me dizem aí, qual tipo de produto que a pessoa compra mais pela marca do que pelo realmente a necessidade do produto? iPhone. Mas foi Top em cima, 1. hein, Ivo? Exatamente. iPhone top 1. Pagam pela maçã, velho. Paga pela maçã mordida, hein? Não é nem pela maçã inteira, né? Pela maçã faltando um pedaço. Fala, Samara. Não, eu iria falar iPhone, mas o Igor já falou. Exatamente. Mas tem uma coisa também que a gente precisa levar em consideração. Vocês já, usuários de iPhone ou iPad, já utilizaram o serviço pós-venda deles? Se não, Eu nunca usei, mas já conheço pessoas que usam. E, tipo assim, na questão pós-venda, você consegue lucrar ainda muito bem, comparado a outras marcas. sim, o pós-venda deles é fantástico, cara. Sabe, deu qualquer problema. Eu vou contar uma história para mim que aconteceu em 2010 comigo. 2010, logo que lançou o iPad 2, eu ganhei um iPad 2 da minha esposa. Presente de não sei quantos anos de casamento. Bacana. Tá. Fui fazer a primeira atualização dele com menos de um mês. Em Palmas, a internet ela é muito estável, né? Então ela quase não cai. Não sei por quê. Esse dia teve um problema na minha internet. A internet caiu no meio da atualização. E o iPad travou. Foi pronto. Agora lascou. Um mês com o produto na minha mão e o bicho já travou. Ah, complicou. Tá bom. Falei, mas tem um 0800 aqui, vou ligar nele. Liguei lá nesse 0800. O cara, quando eu liguei, ele já perguntou para mim. Olha só, eu liguei para ele, eu já tinha, logicamente, eu tinha registrado meu produto, né? Quando eu liguei, ele já virou para mim e falou assim, o senhor é o seu Madison Teles? Eu falei, sim. Seu CPF é tal. Isso. O senhor pode só confirmar o seu endereço residencial para mim? Aí eu confirmei. Ele, ótimo. Eu vou pedir que o senhor coloque o seu equipamento na tomada. Ele está numa rede Wi-Fi? Eu falei, tá. Coloca ele na tomada, eu vou te passar aqui alguns comandos, o senhor executa esses comandos e pode deixar que eu vou fazer o resto por aqui. Quando ele estiver pronto, eu ligo para o senhor te avisando que ele está pronto. Eu falei, tá ok. Ele passou os comandos, eu fiz os comandos. Ele falou, agora o senhor pode deixar ele ligado na tomada para não correr o caso da bateria acabar. E quando estiver pronto, eu telefone para o senhor avisando que está pronto. Pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Desliguei, mas sai. Sabe quando você desliga o telefone e fala assim, duvido que vai fazer isso? Cara, meia hora depois o cara ligou para mim. Falou, ó, seu iPad está instalado, está configurado, não perdeu nenhum dado que o senhor já tinha lançado, está em perfeito estado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, formas para utilização, operacionalização, o senhor pode estar entrando em contato com a gente. Aí eu vi que o que é que esse bicho vale o tanto que ele é caro, né? Você percebe que é um serviço diferenciado, né? Eu tive um problema com o Samsung, o cara virou para mim e falou assim, dá uma ida no revendedor e vê o que ele fez com o seu aparelho. Olha a diferença, né? Então, assim, não estou fazendo propaganda de marca não, tá? Até porque eu não uso nenhuma das duas mais. E aí, quando você compra pela marca, geralmente você tem algumas coisas que vêm agregado à marca. A primeira delas é o status, logicamente. Vocês já viram um cara aí que eu achei extremamente empreendedor, ele alugando o iPhone 12 para fazer selfie? É verdade. O cara aluga. Não é possível que isso dá certo. Não é possível? Meu irmão, você sabe onde ele faz isso? Em boate. O cara toma todas por conta dos outros, irmão. Entendeu? Ele aluga o telefone para fazer selfie. Olha, tem base um negócio desse? Ou para fazer foto na frente do espelho, principalmente. Pô, é doideira demais, né? Outra coisa que é preciso ser identificado.
O pessoal compra porque o prazo de entrega deles é curto? O prazo de pagamento é legal? O atendimento da empresa é bom? Então, assim, isso é o que vai levar as pessoas a comprarem, né? E a gente precisa saber também onde é que estão os nossos clientes, né? Qual é o tamanho do mercado que você quer atuar? Só na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no país ou em outros países? Seus clientes encontrarão a sua empresa com facilidade ou não? Como é que é? Então, assim, isso tudo você precisa deixar preparado, entendeu? Ó, depois que você responde essas perguntas aqui, vai ser possível você entender um pouco melhor seus clientes. Aqui, aí ele vai falar para a gente descrever tudo lá no Hora de Praticar, que é no quadro abaixo aqui, tá? Ó, uma dica é escolher apenas uma parte do mercado para atender. Como assim, professor, uma parte? Ah, eu quero trabalhar com vendas. Ah, você vai vender o quê? De tudo. Bom, você escolher alguma coisa para vender. Não vai dar para você vender de colher de pau ao avião. É meio complicado, né? Então, assim, a partir daí você encontra um grupo de pessoas ou empresas com a característica, né? Para você ter um trato com esse pessoal de uma forma diferenciada, tá? E o que vai fazer a diferença, gente, é isso aqui, ó. Tratamento de maneira especial, tá? Ó, um exemplo dessa estratégia é uma loja de roupas que se especializou em atender crianças ou uma confeitaria que fabrica só sobremesas dietéticas. Hoje está muito na moda o fitness, né? Então, assim, pessoas que estão se especializando nessas vertentes que estão aí emergindo, vamos dizer assim, são as pessoas que vão se dar bem, que estão se dando bem, né? Ó, uma outra dica aqui é vocês apenas uma parte do mercado para você atender. Opa, já falei isso aqui. Ó, uma empresa ela é viável quando tem clientes em quantidade e com poder de compra suficiente para realizar a venda, de forma com que esses clientes vão pagar suas despesas e ainda vai te dar um lucro. Parece meio óbvio isso, né? Mas vocês acreditam que tem pessoas que montam empresas sem saber quanto custa o produto delas, quanto é o preço que ela vai poder vender, e vende de acordo com o que está no mercado, mas sem saber que o que está vendendo no mercado, o cara compra em outro lugar, tem um custo bem menor do que o que ele está comprando aqui, revendendo aqui, não tendo nada de lucro, muito pelo contrário, às vezes até tendo prejuízo, né? Porque assim, vocês já perceberam que a quantidade de gente que comprava ali no macro, que hoje compra no atacadão? Olha só, quem conhece o macro? Isso, o macro agora virou um atacadão. Pois é, que agora virou atacadão. Né? Começa a perceber uma coisa. Vê o perfil do macro e vê o perfil do extra. Olha só, no extra a gente vê um monte de gente comprando, correto? E você vê o cara saindo com um carrinho, talvez menos que um carrinho, não é isso? Quando você entra lá no atacadão, no antigo macro, você vai ver poucas pessoas comprando, mas você vê o cara saindo de lá com 3, 4, 5, 10 carrinhos de venda. Já perceberam isso? Sim. Essa é a estratégia deles, a estratégia de negócio, tá? Essa estratégia de negócio, tanto do extra quanto do macro, não saiu de uma hora para outra, assim, aleatório, não, tá? Isso há muito tempo eles pesquisam e estudam sobre isso. Certo? Então, assim, você percebe que essas empresas, cada uma delas, apesar de venderem produtos similares, elas têm uma estratégia diferente uma da outra. Entendeu? Ela tem uma característica específica. E isso é o que faz a diferença. Tá? O que faz a diferença em quê? Só nessa empresa? Não, é o que faz a diferença na própria negociação. Tá? Por exemplo, você percebe que quem vende, a estratégia deles é simples. Extra é vender
pouco para muitos, macro é vender muito para poucos. Simples assim. Para você ter uma ideia bem grossa do que seria, tá? Tá bom, professor. Então, como é que eu vou estudar, então, os meus concorrentes, tá? Ó, aqui você pode aprender muita coisa com esses caras, tá? Por quê? Porque eles já estão mais tempo no mercado, porque eles já têm experiências a mais que você. Ah, mas o meu negócio vai ser inovador. Excelente! Excelente! É esse o foco. Seja inovador mesmo. Mas você precisa ter uma base. Você precisa ter um local para você olhar e falar assim, o meu negócio vai ser semelhante a esse. Não, mas o que eu vou vender, professor? Ninguém nunca vendeu na vida. Como é que eu vou fazer? Opa, bacana. Vai depender de quê? Do seu viés empreendedor. Você é um bom vendedor? Você sabe onde seu cliente está? Pô, então parte para cima do cara, né? Conta-se uma máxima que 2 vendedores, um vendedor foi para África, chegou lá, o chefe dele mandou ele para lá e chegou, olhou, todo mundo descalço, ele já ligou pro chefe dele e falou, ó, pode vir embora, pode mandar a passagem de volta aí, porque aqui a coisa não vai funcionar, não. O pessoal aqui não usa sapato. Mandou outro para lá, ele olhou e falou assim, chefe, manda mais 2 containers de sapato. Você acredita que ninguém usa sapato? Nós vamos vender para todo mundo. Percebeu os 2 perfis? 2 perfis? Então, assim, qual perfil você se enquadra? Pensa nisso antes do seu plano de negócio, tá? Ó, e aí você precisa fazer o que nesse momento? Você precisa identificar quem são seus concorrentes, tá? E a partir que você identificou, aí você vai fazer uma visita para os caras. É lógico que você não vai chegar lá e falar, vou montar uma loja aqui de frente, aqui, ó, vou vender tudo que você está vendendo, melhor qualidade, mais barato. Você não vai falar um negócio desse, né? Você vai lá, vai dar uma olhada no material dele, vai ver como é que são as instalações físicas, como é que é o atendimento, quais são as boas práticas que eles realizam, qual é a forma de pagamento, como é que eles entregam, né? E aí, ó, lembre-se que seu concorrente são aquelas empresas que atuam no mesmo ramo, tá? Não vai querer achar, não vai falar assim, eu vou montar uma loja de material de construção. Beleza. Quer saber de uma coisa? Vou lá na Encanel, ver como é que os caras vendem. Presta atenção, é outro ramo de atividade. Mas ele vende material de construção lá. Vende. Mas é outro foco. Presta atenção. Você tem que ir em alguém que tem o mesmo foco que você, né? E aí, a partir disso, depois que você vê isso, é que você vai buscar uma forma de satisfazer a necessidade dos seus clientes, para ser melhor do que o seu concorrente, né? Aí ele vai te falar aqui no quadro, lá embaixo, hora de praticar, você precisa fazer as comparações entre o seu concorrente e o seu negócio, tá? Enumerando o quê? Quais são os pontos fortes seus? Quais são os seus pontos fracos? Qual é o ponto forte do seu cliente, do seu concorrente? Qual é o ponto fraco dele? É aquela velha máxima. O cara montou um restaurante de frente a outro restaurante. Bacana. Meu restaurante é novo, tudo limpo, tudo organizado. Os meus garçons estão todos uniformizados. Você chega lá, os garçons do cara não estão uniformizados, as mesas não são organizadas, não são novas. A minha comida é boa, a do cara lá também é. Mas as minhas coisas tudo nova. Mas por que o cara do restaurante dele tá cheio e o meu não tá? Aí você vai ficar atento. Peraí, o restaurante do cara tá cheio porque o garçom dele, apesar de não estar uniformizado, é um cara extremamente bem treinado. É um cara que vai tratar o público como ele está acostumado a ser tratado. Não, mas eu fiz os meus garçons foram treinados pelo não sei quem aí, Masterchef, não sei das quantas, para atender o público desse jeito. Tudo bem, mas o seu público lá onde você montou o seu restaurante é tudo peão. Os caras têm medo dos garçons quando chega lá. Pois não, senhor, em que posso atendê-lo. Estão percebendo, gente? Isso é importantíssimo vocês não perderem isso de vista. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu vou atender esse cara? Tá? Então, eu preciso estar no mesmo ramo de atividade e ver, se esse cara está dando muito certo, eu não vou olhar o que eu vou fazer para mudar, não.
Eu vou olhar o que ele está fazendo que eu posso melhorar. Ver qual é o ponto fraco dele e fazer o meu ser mais forte que o dele naquele lugar. Entendeu? Aquela velha máxima. A roda já está inventada. Você tem que aprimorar ela só. Entendeu? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer aqui. O que você pode enumerar de ponto forte e ponto fraco? Qual que é a qualidade do material que o pessoal usa lá? Cor, tamanho, embalagem, variedade. Quanto que ele cobra? Onde está localizado? Qual que é a condição de pagamento dele? Ele dá prazo? Ele dá desconto? Como é que é? Como é que é o serviço prestado dele? O cara te atende bem? Sabe? Porque tem loja, cara, que eu vou ser bem sincero com vocês. Tem loja que você passa na porta, você sente até algeriza de olhar para a cara dos vendedores. Já tem outras lojas que você anda quilômetros para poder comprar delas. Vocês conhecem algum lugar assim que você sai de um lugar para ir para outro lugar bem longe para ser atendido naquele lugar? E às vezes você paga até mais caro por aquele produto, mas pelo atendimento que você tem lá? Me diz aí se vocês conhecem algum lugar assim. Eu conheço, professor. Eu também. Sim. Não é interessante? Eu acho isso muito interessante, cara. E aí você percebe que a gente acaba quebrando aquele paradigma de que o preço é o principal diferencial. Não é. Não é. O preço não é o principal diferencial. Guardem isso, tá? E aí, depois disso, eu vou ver também o seguinte, olha, o serviço que o meu concorrente disponibiliza, qual que é o horário de funcionamento dele? Ele faz entrega a domicílio? Ele faz atendimento via delivery? Como é que é? Ele dá garantia do que ele está fazendo, do serviço dele? Ele dá garantia do material que ele está vendendo? Não, professor, eu estou comprando lá no camelô, mas lá a garantia sou eu. Então, peraí. Mas vou contar para você. Eu compro lá no camelô e o cara me dá garantia. Meio louco isso, né? Mas já tem loja lá que faz isso. Por quê? Porque eles viram que isso é um diferencial. Pronto. Depois que você fez essas comparações, então aí você vai ter que tirar algumas conclusões. Gente, só um minutinho, deixa eu fechar aqui a janela de onde eu estou aqui, porque meu vizinho está fazendo uma construçãozinha do lado e está um pouquinho barulhento. Beleza, estou de volta. Certo? E aí você vai perguntar o seguinte, estão me ouvindo? Beleza? Tudo som? Tudo certo? Está te escutando perfeitamente. Sim. Beleza. Então, depois que você fizer essas comparações aí, a gente precisa tirar algumas conclusões disso. Primeira delas, você vai poder competir com esse cara? Você vai poder competir com o seu concorrente? Porque as outras já estão aí há mais tempo no mercado. Você está disposto a encarar esse desafio? Claro que está, você é um empreendedor. Ué. Você entrou no mercado, como diz, entrei na chuva para me molhar. Você vai entrar sim, você vai concorrer sim, porque você pode ser melhor. Entendeu? Ó, e o que você vai fazer com que as pessoas deixem de ir lá no seu concorrente e passem a te visitar, a vir comprar de você? O que você tem para oferecer para elas? A cor dos meus olhos. Será que é isso? Ou você vai apresentar um profissionalismo diferenciado? Ou você vai apresentar um relacionamento diferenciado com esse cliente? Isso tudo tem que ser pensado, tá? Ó, agora lembra de uma coisa, gente. Lembra de uma coisa que eu vou falar para vocês. E vocês vão escutar muita gente falar. Ih, o mercado já está cheio disso, o mercado já está cheio daquilo. Sempre, preste atenção nessa palavra. Sempre tem espaço para todos. Porém, os que vão se destacar serão sempre os melhores. Então, você... esses tempos atrás eu ouvi um cara falar assim, cara, eu não vou fazer administração não, porque já está cheio de administrador no mercado. Você quer que eu conte uma coisa para você, que é uma das profissões que tem vaga de mercado de trabalho? E muita.
Muito. Isso é verdade, professor. O que mais vejo é vaga para administrador. Pois é, Ainda mais aqui em Palmas. tem vaga no mercado de trabalho. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Eu recebo com muita frequência proposta para fazer consultoria na área de recursos humanos. Sabe por que eu recebo muita proposta para fazer consultoria nessa área? Porque preste atenção, uma pessoa falou bem da forma com que eu tratei a empresa dele, numa consultoria que eu fiz para ele, nessa área. Uma pessoa. Tá? Quase toda semana eu recebo convite no LinkedIn para me poder participar de entrevista, ou já perguntando como é que está a minha agenda para fazer consultoria. Gente, é assim mesmo. Entendeu? Ah, professor, então você é bom demais em consultoria na área de recursos humanos. Não, não sou não. Eu me considero muito mediano ainda, muito meia boca. Tem gente muito melhor que eu. No entanto, a pessoa que fez o comentário lá no LinkedIn é uma pessoa muito conhecida nacionalmente. E aí o que acontece? Pessoas que são conhecidas falando bem de você, significa que você é bom. Estão entendendo? Então, assim, mudou a performance do boca a boca. Hoje não tem mais boca a boca, hoje tem comentário na internet. Isso mesmo. Você vai numa loja e faz um comentário positivo sobre ela, muita gente vai lá. Se você faz um comentário negativo, você não vai fazer grande coisa mais. Como assim, professor? Não vai fazer grande coisa se eu falar mal? Não, porque falar mal é normal, todo mundo fala mal. O que é anormal é falar bem. Já prestaram atenção nisso? Me digam aqui uma coisa, o que mais chama a atenção das pessoas? Quando alguém está falando mal de outro ou quando alguém está falando bem de outra? Quando tá falando mal. Não é verdade? Basta ver nossos noticiários. Simples assim. Se algum noticiário falar bem de alguém, de duas uma, ou aquele cara tá pagando aquele noticiário, ou aquele cara é bom mesmo. Né? Agora, numa rede social, se alguém fala bem de você, principalmente uma rede social de negócios, se alguém fala mal de você, tranquilo, o pessoal vai te ignorar. Mas se alguém fala bem, as outras pessoas que precisam do seu serviço vão atrás de você. Não é diferente de uma loja, tá? Não é diferente de uma loja física, não. Tá? Ou de uma loja, mesmo que seja virtual. Ó, se você achar que tem espaço para você, se você está disposto a pagar o preço para isso, tá? Você precisa trazer o quê? Mostrar quais são os seus motivos para você investir realmente lá e por que é que você vai se sobressair, já que tem muito espaço no mercado ainda. Você, aliás, que possivelmente tem espaço, né? Ó, se você perceber, olha, eu não consigo competir com esse pessoal que está aí, o pessoal que está aí é muito bom, tem muitos anos de experiência, muitos anos na minha frente, eu não vou conseguir alcançar o que eles estão fazendo, eu não vou conseguir alcançar o que eles fazem. Ótimo, isso é também perfeito, cara. Sabe por quê? Porque a gente reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, não é defeito, não. Muito pelo contrário, pode ser um ponto forte nosso. Agora, sermos covardes também pode ser um ponto fraco, tá? Beleza? Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter estudos sérios, prestar bastante atenção naquilo que a gente está fazendo para a gente não incorrer em nenhum erro e nem pisar na bola. Beleza? Ótimo. E aí ele vai falar para mim, ó, lembra também que a concorrente deve ser vista como uma situação favorável, tá? Por quê? Bons concorrentes servem como parâmetro de comparação. Tá? E até de parceria, né? Porque de repente você pode pegar, às vezes, tem muita construtora no mercado. Bacana. Mas eu me especializei em
assentar piso. Ótimo. Então, eu tenho várias empresas que fazem isso. Eu posso fazer uma parceria com essas outras empresas e a gente fundir tudo numa empresa só e todo mundo ganhar. Ó, usar a cabeça, tá? Bacana. Beleza, então. Então, como é que eu vou fazer, então, com os meus fornecedores? O mercado de fornecedor está cheio de pessoas e empresas que vão te fornecer matéria-prima, tá? Matéria-prima, equipamento, até prestação de serviço, né? Mas a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, fazer um levantamento desse pessoal, tá? Na minha região, aqui em Palmas, eu tenho muitos fornecedores para aquilo que eu vou fazer. Para a área de engenharia elétrica, aqui ainda é um dificultador. Concordam comigo? Tem alguém elétrico aí? Não. Porque para a área de engenharia elétrica, a gente ainda tem um pouco de dificuldade aqui. Deixa eu ver quem foi, porque eu só escutei o plim aqui do... Aqui também, eu também faço curso de elétrica também. Eu, Diego, tá aí também. Pois é. Entendeu? É bem por aí. Tá? Tem dificuldade sim ainda. Então você tem que ficar atento com quem vai te fornecer. Outra coisa, como é que é o seu relacionamento com esse fornecedor? Tá? Ele vai falar para a gente aqui que o Sebrae ele tem uma parceria com os sindicatos, tá? Que eles fornecem catálogos de telefones e feiras, né? Para poder você ficar próximo dos seus fornecedores, tá? Mas, assim, a gente sabe que muitas empresas, elas não fazem parte desse rol aqui, né? Então, você busca o quê? Internet mesmo, tá? Outra coisa, você manter um cadastro atualizado dos seus fornecedores, tá? É de extrema importância. Por quê? Olha só, você montou um determinado negócio e no seu determinado negócio você tem 3 fornecedores somente para o seu produto, tá? Um deles saiu do mercado. Não sei por que aconteceu, saiu do mercado. O segundo quebrou e ficou só o terceiro. Está todo mundo comprando desse terceiro agora. Ele não tem potencial suficiente para poder atender todo mundo. Significa dizer que o quê? Que diminuiu a quantidade que ele vai te entregar, aumentou o tempo de entrega e aí, consequentemente, maiores dificuldades. Correto? Simples. Então, o que isso tem a ver com a atualização do meu cadastro? Você pode ter 3 fornecedores, mas você deve ter, no mínimo, um cadastro de uns 15, 20 fornecedores. E nunca se deve ficar com um só fornecedor. No mínimo 3. Por quê? Vocês já viram falar daquela história que nunca se colocam todos os seus ovos numa única cesta? Bem isso, tá? A mesma coisa. Eu tenho 3 bilhões de reais. Eu vou investir todos os meus dinheiro numa aposta com um coleguinha ali da esquina que o fulano vai ganhar as eleições de 2022. Aí você perde a aposta. E aí? Colocou seu dinheiro tudo numa vez só, num lugar só. Isso é um exemplo muito esdrúxulo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é, nunca faça investimento em um só lugar, primeiro. Nunca tenha somente 2 ou 3 fornecedores, sempre tenho mais de 3. Sempre, tá? Pesquisa pessoalmente ou por telefone algumas questões como, por exemplo, o preço, a qualidade do seu produto, condição de pagamento, prazo médio de entrega, tá? Por quê? Porque dentro dessas informações aqui, você vai saber como negociar com o seu cliente, tá? Até porque você vai saber assim, se o cara me entrega semanalmente, eu não preciso ter um estoque grande. Eu posso ter um estoque menor. Significa dizer que o meu investimento inicial vai ser menor. Não, o cara só me entrega uma vez a cada 6 meses. Então eu tenho que fazer um estoque grande, vai demandar mais energia financeira aí. Entendeu? Ele vai falar para a gente preencher isso aqui, né? Preencher o quadro de estudos dos fornecedores, você vai ter uma visão melhor de como é que esses atuam. E aí ele vai mostrar para a gente como é que é esse quadro aqui. Mas primeiro nós vamos ver o que ele fala para a gente aqui sobre os nossos fornecedores. Pelo menos 3 empresas para cada artigo, que eu falei, tá? Mesmo escolhendo entre vários fornecedores, é importante manter contato com pelo menos
os principais. Como é que é manter contato? É um vínculo de amizade mesmo, de proximidade. Como assim, professor? Cara, vou contar um negócio para vocês. O meu pai, na década de 70, 80 e 90, ele tinha um posto de gasolina no interior de Goiás, tá? E era muito frequente, naquela época os postos de gasolina fechavam 8 horas da noite, não podia abrir depois disso, tá? E era comum você saber que a gasolina subiu no Jornal Nacional, ou seja, não deu tempo para nós, comerciantes, abastecer nosso estoque. Então, o que acontecia? A gente só ficava sabendo depois que subia. E era muito comum a gente chegar lá no posto de madrugada para abrir o posto, ter 3, 4 caminhões carregados lá de gasolina, álcool e óleo diesel. Por quê? Meu pai tinha um bom relacionamento com os fornecedores dele, com o fornecedor de petróleo dele, que era uma multinacional, que é a Texaco, Texaco, famosa brasileira, né? Então, assim, ele era muito amigo do pessoal lá do pool de Goiânia. Então, o que acontecia? Quando ia subir na véspera, eles mandavam carregar os caminhões à noite e mandavam entregar para meu pai de preço velho a gasolina. Olha só, então meu pai ganhou muita grana com isso. Sabe como é que ele ganhou muita grana? Sendo amigo do fornecedor. Mantendo uma relação de amizade. Ah, então seu pai comprava os caras? Não. Nada disso. Sabe o que meu pai fazia com eles? Meu pai ia visitá-los, meu pai levava queijo caipira, galinha caipira para eles. Naquela época isso era muito comum, as pessoas darem presente de galinha caipira, frango, essas coisas, ovo, né, queijo. Não configura e não configurava corrupção. Isso era amigo. Era tanto amigo que eles iam passar final de semana na minha casa, lá em Piracanjuba. Olha, para vocês terem a noção como é que são as coisas. Ah, era só o chefão? Não, o chefão nunca foi na minha casa. Quem ia era os pessoal que trabalhava ali na base mesmo. Entenderam? Então, assim, essa é a importância de você manter um relacionamento bom, não só com o seu fornecedor, mas principalmente com o seu cliente também, porque você vai poder ajudar esse cara e ele fazer a mesma coisa com você, tá? Você ter isso aí é muito importante. Pode falar. Aí, professor, o bacana também é você ter fornecedor tipo regional, estadual, Sim. ao ramo que você possa, tipo, se eu precisar de alguma coisa muito urgente, eu pegar uma peça mais perto. Sim. Se precisar, Exatamente, cara. se precisar do fornecedor mais longe, vai me oferecer um valor melhor, só que vai ser mais longe. O tempo de demora vai ser maior, né? Exatamente. Vocês estão vendo que vocês estão conseguindo já pensar administrativamente sobre esse assunto? Isso é muito importante, sabe? Porque, assim, às vezes eu perco na minha margem de lucro, mas eu ganho na satisfação do meu cliente. Ganhando a satisfação do meu cliente, eu estou fazendo o seguinte, eu estou investindo aquele lucro que eu deixei de ganhar naquele cliente. Vai fazer com que aquele cliente volte e traga mais outros tantos para participar comigo. Entendeu? Isso é muito importante. Boa observação a sua. Quando aqui a gente adquire matéria-prima, insumo ou mercadoria, fazer um estudo de verificação técnica com esses fornecedores. Espera aí, essa matéria-prima vai atender o que eu quero? Deixa eu contar uma para vocês. Eu tenho um hobby que é muito louco. Eu sou, em horários muito vagos, mas muito, muito, muito vagos, eu brinco de cutelaria, de fazer faca, tá? Então, assim, você precisa ver o que? Esses tempos atrás eu fui numa loja de aço, comprar aço para me poder preparar algumas lâminas. Cheguei e comecei a conversar com o cara e eu descobri que aquele vendedor que estava me vendendo, o cara não sabia nada do que ele estava falando. Ele não sabia nada do aço que ele estava me vendendo. Aí chegou um outro colega, percebeu que ele estava pisando na bola, que eu estava botando ele na parede com alguns questionamentos. Veio o colega dele de lá. Aí, sabe o que aconteceu? Eu gastei uma grana lá. Por que eu gastei uma grana? Porque o cara me contou tudo que eu precisava ouvir, do material que eu precisava. Então, o que acontece?
eu estava comprando um material caro que não ia me atender. Ele me mostrou um material barato, que é o que ia me atender. O que aconteceu? Eu comprei 3 vezes o tanto que eu ia comprar. Por quê? Primeiro, estava mais em conta, logicamente. E segundo, porque a explicação do cara e a descrição do material que ele fez para mim foi tão perfeita que me levou a isso. Entendeu? Então, isso é importante. Ó. Todo fornecedor deve ser capaz de suprir o material, a mercadoria desejada, na qualidade exigida, dentro do prazo estipulado, com preço combinado. A tomada e a comparação de preço vai facilitar essa coleta de informações. Tá ok? Verifica sempre se o seu fornecedor exige uma quantidade mínima de compra, gente. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você não tem um capital suficiente para fazer a compra nesse fornecedor. E esse cara só vende se for 2 milhões acima. E aí? Entendeu? É lógico que eu agora dei uma esticada, mas é mais ou menos por aí. Aqui está no quadro de praticar, eu vou deixar o material lá, eu queria que vocês dessem uma olhada depois, tá? E a gente fecha aqui a nossa aula de hoje. Próxima aula, nós vamos falar novamente sobre análise de mercado. Porém, nós vamos falar as formas de pesquisa, tá? Nós vamos debruçar um pouquinho mais sobre isso. Combinado, pessoal? Alguma dúvida? Combinado, professor. Combinado. Beleza, então, gente. Obrigado. E até a próxima. É. Até. Vou deixar o material lá no Moodle. Até, professor.